Boa noite, eu sou a Mariana Marins, eu faço parte da equipe de Medicina Interna da Telimage e eu fui convidada para falar um pouco hoje sobre o Novembro Azul e esse mês que a gente coloca a saúde do homem em foco. Para começar, né, como que surgiu esse Novembro Azul? Ele não surgiu com esse nome de Novembro Azul, na verdade ele surgiu como uma brincadeira entre amigos em 2003, em Melbourne, na Austrália. Esses dois amigos, eles estavam numa mesa de bar e decidiram tentar voltar à moda do bigode, que era uma moda da década de 70, né, questionando por que essa moda não retornava, e aí eles resolveram brincar com isso, falar, vamos ficar um mês sem tirar o nosso bigode. Combinaram isso, saíram do bar, começaram a falar desse movimento, dessa decisão deles, né, de deixar o bigode com outros amigos, e isso foi tendo um impacto entre esses amigos, que foram chamando outros amigos, e quando eles perceberam, eles criaram um movimento em torno do bigode e pensaram, por que não, então, associar esse bigode com a conscientização sobre a saúde masculina? E por que eles escolheram o mês de novembro? Porque no dia 17 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Então, em 2004, surgiu o movimento Movember, que veio de uma junção de mustache, que é bigode, com o mês de novembro em inglês. Rapidamente, esse movimento ele se espalhou por mais de 20 países, quando foi em 2008, numa ação conjunta da Sociedade Brasileira de Urologia com o Instituto Lado a Lado pela Vida, o movimento chega, então, ao Brasil. Aqui, ele chegou com o lema de um toque, um drible. Por que veio com esse lema? Inicialmente, porque a gente precisava driblar esse preconceito, esse estigma que tem o toque retal pela população masculina, e que, além disso, o toque, que é um exame simples, um exame que é de rápida execução, né, um exame que em 30 segundos ele é feito, ele pode driblar um diagnóstico tardio de um câncer de próstata. Então, por uns 3, 4 anos, esse movimento ele ficou com esse lema, mas depois eles viram que eles podiam ampliar isso, eles podiam ampliar para colocar a saúde do homem de fato em foco, e não só o câncer de próstata. Foi então que, em 2012, o mês de novembro passou a ser chamado, então, de Novembro Azul, para ter o foco na saúde do homem e principalmente no câncer de próstata. E por que focar tanto assim no câncer de próstata? Porque, tirando o câncer de pele não melanoma, o de próstata ele é o segundo mais comum na população masculina e ele tem fatores de riscos bem estabelecidos, e o principal é a idade, já que mais de 60% dos casos diagnosticados eles ocorrem em homens com mais de 65 anos, e o outro ponto é que um diagnóstico precoce do câncer, ele tem uma taxa de cura que pode chegar a 90%. Então, o Novembro Azul, ele é um movimento que visa atingir a população de modo geral, e não só a população masculina. Então, ele coloca a população feminina participando desse movimento, principalmente no incentivo. E, atualmente, ele é a maior campanha de combate ao câncer de próstata no Brasil, vem como uma referência na missão de orientar a população masculina a cuidar melhor de sua saúde e a impulsionar esse movimento para ele entrar de vez no calendário nacional de prevenção. E se não for pela próstata, como cuidar do homem? Então, o cuidado da saúde do homem ele é um desafio na integralidade. A gente sabe que a população masculina, a taxa de mortalidade ela é maior na população masculina, que é na população masculina que a gente tem uma menor adesão a medidas preventivas e uma menor frequência no serviço de saúde. E tudo isso se deve a questões históricas, mesmo em 2020 a gente ainda não conseguiu derrubar todas essas questões históricas, principalmente ligada à associação do ser homem com resistência à doença, com aquele papel de provedor, de um trabalhador inesgotável, que não tem tempo para cuidar da saúde, e também pela questão do hábito de vida. A gente sabe que tem se igualado um pouco o hábito de vida feminino com o masculino, mas ainda hoje o tabagismo e o etilismo prevalecem na população masculina, e também é na população masculina que a gente não tem tanto aquela dieta adequada quanto na população feminina. Então, não é só o câncer de próstata, é uma abordagem multidisciplinar, mas o foco, sim, é no rastreamento do câncer de próstata. E aí tem até essa brincadeira do Novembro Azul, que eu coloquei aqui embaixo, que é a mulher, né, o símbolo do Outubro Rosa, puxando o símbolo do Novembro Azul, falando sim, você vai no hospital. E esse ano também a gente tem um agravante da pandemia, e a Sociedade Brasileira de Urologia fez uma pesquisa que 75% da população masculina entrevistada pela sociedade tem mais de 40 anos,
e desses 75%, 55% deixou de ir no médico ou abandonou já um tratamento. Então, a pandemia agravou ainda mais essa situação de falta de adesão aos serviços de saúde. Falando do câncer de próstata em si, então, como eu disse, é uma importante causa de morbimortalidade na população. Tirando o câncer de pele não melanoma, é o mais comum no homem e é o segundo em mortalidade. O INCA estimou novos casos para esse ano, chegando a quase 66 mil, e em 2018, o Sistema de Informação de Mortalidade relatou quase 16 mil óbitos por câncer de próstata. A gente sabe que o diagnóstico precoce, ele aumenta a taxa de cura, pode chegar a quase 90%, e o rastreamento, então, preconizado é o PSA com toque retal a partir de 40 a 45 anos. Mais precoce, se tiver fator de risco, ou uma história familiar positiva, ou população negra. E qualquer alteração no rastreamento já é indicação para prosseguir na investigação. Agora, entrando na nossa parte da imagem, propriamente dita, né, o papel da ressonância magnética. Primeiro, falar mesmo da ressonância magnética, né, que é utilizado desde 1980, e inicialmente na próstata, ela era utilizada para avaliação de morfologia. Usava sequências T1 e T2 anatômicas para estudar a morfologia prostática e para um acesso loco-regional naquele paciente que já vinha com uma biópsia positiva para câncer. Com os avanços tecnológicos, a gente tem agora a ressonância multiparamétrica da próstata, que possibilita não só a avaliação da morfologia, mas também da fisiologia, por meio das sequências direcionadas, que são a difusão, o mapa DC e a perfusão. Com, então, a ressonância multiparamétrica, a gente teve um aumento na detecção do câncer clinicamente significativo. Além disso, ela possibilita uma melhor diferenciação de patologia benigna, reduzindo, assim, o número de biópsias e, como eu falei, então, da transição da ressonância magnética para a ressonância magnética multiparamétrica da próstata, a gente teve uma grande ampliação do uso. Antes, era loco-regional, e agora todos esses critérios podem ser avaliados pela ressonância multiparamétrica: detecção, localização, caracterização, estratificar o risco, vigilância ativa, avaliação na recorrência para guiar a biópsia e para o controle pós-tratamento. Então, a ressonância multiparamétrica da próstata, ela tem um papel bem estabelecido para direcionar a biópsia, seja a biópsia por fusão ou a combinada, que é aquela biópsia randômica mais por fusão. Então, tira os 12 fragmentos randômicos e os fragmentos adicionais que são ali orientados pela ressonância multiparamétrica. É a modalidade recomendada para o estadiamento do câncer de próstata e para o planejamento cirúrgico, porque a gente sabe que a multiparamétrica ela tem um alto valor preditivo positivo para avaliar a extensão da doença prostática, extensão extracapsular e se tem ou não a invasão do feixe vasculo nervoso. Além disso, adiciona informação em relação à loja prostática e também do quanto essa doença já se estendeu. Em 2007, reconhecendo o importante papel da ressonância multiparamétrica, foi criado um grupo internacional, que recebeu o nome de Grupo Internacional de Ressonância da Próstata. E com esse aumento do uso da multiparamétrica, foi visto que tinha uma necessidade de criar uma padronização, que cada um escrevia um laudo de uma forma, não tinha nenhum laudo padronizado. Isso dificultava muito a conversa entre as especialidades, principalmente entre radiologia e urologista. Com isso, a Sociedade Europeia de Radiologia Urogenital, a ESUR, por meio de guidelines, chegou então ao que a gente conhece como sistema de padronização, o PIRADS. A versão 1 do PIRADS foi lançada em 2012 e desde que foi publicado, ele já teve uma rápida validação com aplicação clínica. Mas a partir do momento que você vai utilizando um sistema de score na sua prática clínica, você vai percebendo alguma limitação desse score. Então, ele foi utilizado por 3 anos, diversos estudos foram mostrando as limitações, até que, então, numa ação conjunta entre a Sociedade Europeia de Radiologia Urogenital e o Colégio Americano de Radiologia, a gente teve, então, em 2015, a versão 2 do PIRADS. Aqui é só um esquema mostrando o quanto que o uso da ressonância magnética ele foi ampliado dentro dessa propedêutica da próstata, né? Antes, a gente tinha o rastreamento, que era o PSA com toque retal, alterou, e o paciente ia para biópsia positiva, o paciente já ia para um tratamento, seja ele cirúrgico, químio, rádio ou hormonoterapia, ou para vigilância ativa. Hoje não, hoje a ressonância ela já entra em seguida de um rastreio alterado, ela vem antes da biópsia justamente para direcionar a biópsia. O paciente que vai para a vigilância ativa é um paciente que vai fazer ressonância. Se tem suspeita de recidiva num paciente que já é prostatectomizado, a multiparamétrica tem um importante papel, principalmente na perfusão,
para detectar aquela área focal ali de realce que pode indicar um tecido neoplásico viável. Além disso, a ressonância ela vai entrar também após uma biópsia negativa com alto risco ou com um PSA bem alterado. A gente repete a ressonância para tentar realmente buscar um tumor clinicamente significativo. O PIRADS, que é o nosso sistema, né, de padronização, ele foi instituído, então, para melhorar a detecção, melhorar a localização e a caracterização das lesões. Ele estabeleceu parâmetros técnicos mínimos, então, assim, aquele protocolo mínimo que é necessário para a gente fazer uma boa leitura da próstata. Além disso, ele simplificou e padronizou, então, a terminologia nos laudos. O laudo que eu faço aqui em São Paulo vai ter o mesmo termo do laudo de alguém que faz ali em Goiânia, que faz em Belo Horizonte, em qualquer lugar. Então, padronizou. E o urologista que recebe esse laudo, ele está familiarizado com esses termos. Além disso, como eu falei algumas vezes, ele vai guiar a biópsia e ele permite criar um banco de dados para justamente facilitar desenvolver novas pesquisas, justamente sobre esse assunto, sobre próstata, PIRADS. Ele reduz a variação entre observador, já que padroniza a linguagem, e tenta melhorar a comunicação interdisciplinar. Aqui são alguns artigos que eu coloquei que foram lançados após 2015, né, após a versão 2 do PIRADS, e justamente também colocando algumas limitações dessa versão 2. Então, assim, viu que tinha problema na variação entre observador, que faltava alguns critérios técnicos. Então, vários artigos lançados, 3 anos de uso dessa versão, 4 anos de uso dessa versão, viu que, então, a concordância entre observador era boa, moderada somente, precisava ajustar critérios específicos e também tinha problema na questão técnica de aquisição da imagem, de protocolo. Então, novamente, a ESUR, com o Colégio Americano de Radiologia, tentando corrigir esses problemas, mas mantendo aquela estrutura de pontuação que a gente já utilizava na versão 2, que divide por zona, que divide por sequência, lançou a versão 2.1 em 2019. Ela foi publicada nessa revista europeia de urologia no ano passado e já é disponibilizado para a gente no site do ACR, já tem, então, essa versão 2.1 do PIRADS. E falando do nosso serviço, né? Como que a gente pode melhorar? A gente pode melhorar por meio de um protocolo correto. E, assim, nem sempre a gente recebe esse protocolo correto, seja por sequências com artefatos de movimento e que não foram repetidas, uma difusão ali que perdeu o sinal, ou então o preparo do paciente não está adequado, o paciente está com a bexiga muito cheia, o paciente está com distensão da ampola retal. Tudo isso vai limitar a nossa avaliação. E assim, a gente não, além do protocolo correto, a gente precisa muito de informação. Não basta a imagem. A gente precisa saber o valor do PSA desse paciente. A gente precisa saber se ele teve alteração ou não do toque retal, se esse paciente já fez biópsia prévia, se fez biópsia, e o resultado da biópsia foi positivo, foi negativo, se ele tem essa biópsia, anexar o laudo histopatológico, tudo isso influencia muito na nossa leitura. Da nossa parte, como que a gente pode melhorar? Por meio do mapa setorial, que eu vou mostrar, por meio de imagem-chave, que é algo que a gente já começou a fazer na teleimagem, eu acho que isso facilita muito a pessoa que recebe o laudo. Além do treinamento contínuo da equipe, nos hands-on, sobre PIRADS, nos congressos, nos grupos de estudo. Aqui em São Paulo, na Sociedade Paulista, a gente tem mensalmente esses grupos de estudo. E também, sei que é difícil, mas um feedback ajuda muito a gente a melhorar. Se a gente deu um laudo alterado, o paciente foi para biópsia, se a gente receber esse feedback do que deu essa biópsia, é muito importante também para o nosso treinamento contínuo. O protocolo básico, aqui resumido da versão original do PIRADS 2.1, seria um T2 axial mais, no mínimo, um plano ortogonal, seja ele sagital ou coronal. A difusão com esses valores de B, né, o B baixo, variando de 0 a 100, um B intermediário entre 800 e 1000, e um B adquirido, que é um B alto, maior que 1400. E na fase dinâmica, a resolução 3D, com uma resolução temporal menor do que 15 segundos. Aqui só mostrando mesmo, essa sequência de imagem foi tirada do artigo mesmo original do PIRADS, essas setas não estão apontando nada patológico, é só a zona central da próstata, mas aqui a gente consegue ver um axial T2 bem feito, um coronal, um ADC, uma difusão adquirida, já um B alto, e uma perfusão na letra E, aqui é a última imagem. Então, aqui um bom protocolo, umas sequências boas para essa avaliação multiparamétrica. O mapa setorial que eu citei,
o PIRADS, ele divide a próstata em vários setores. O que é bem interessante de fazer seria isso. Num laudo com essas imagens, por exemplo, eu poderia laudar que tem uma lesão na zona central esquerda que se estende para a vesícula seminal ipsilateral. Por que não ir ali colocar uma imagem? Onde que está essa lesão? A pessoa que recebe, ela vai ter, além da imagem, essa figura, essa ilustração, com a imagem apontando exatamente o que eu estou falando no meu laudo. Isso seria algo muito interessante. E o treinamento contínuo, a gente busca fazer isso. Ano passado, a gente levou justamente um trabalho sobre PIRADS para o RSNA, que é um congresso que ocorre todo ano em Chicago, por meio da ação conjunta que a gente tem com a HCOR, e também teve participação da Cleveland Clinic, então a gente levou, e o PIRADS tinha acabado de ser lançada, a versão 2.1, e a gente já quis apontar as limitações nessa versão 2.1. E dentro do assunto de próstata, a gente tem outro projeto em andamento também, ação conjunta com a HCOR, que é justamente avaliar a variação entre o observador na categoria PIRADS e a curva de aprendizado nas leituras de ressonância multiparamétrica. A gente selecionou 3 fellows que saíram depois de um ano, né, do programa de treinamento. Eles leram mais ou menos 100 casos de próstata. Os fellows que entraram agora em março de 2020 também leram esses mesmos 100 casos. A gente vai avaliar essa variação entre eles, e os fellows que entraram agora, antes deles saírem em fevereiro de 2021, eles vão ler novamente todos os 100 casos para a gente ver se um ano de treinamento, como é que a gente sai nessa leitura de ressonância multiparamétrica. Então, a gente está buscando sempre pesquisa, sempre estudar muito sobre esse assunto. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada pela atenção de vocês.